Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? O que você pensa a seu respeito? Descartável, dispensável, nada importante, insignificante? Bom, não é isso que Deus pensa a seu respeito. Em 1 Samuel 16, Davi, você sabe que Samuel foi até a casa de Jessé porque Deus ordenou, vai lá e unge, porque ali está aquele que vai ser o rei de Israel. Ele foi, se encantou com todos os filhos de Jessé, eram todos bonitos, fortes, altos. E Deus, um por um, Deus foi falando, não é esse, não é esse, não é esse. Até que Deus falou tanto que não era nenhum deles, que Samuel fez uma pergunta para Jessé, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, levante-se, unja-o, pois este é ele. Que passagem conhecida, mas você reparou em algo? O que nós podemos reparar? Que nem o profeta e nem o pai acharam Davi significante. O profeta já estava satisfeito com a altura e os músculos e com a aparência dos filhos de Jessé, os mais velhos. Mas Deus falou, tá errado, hein, meu profeta, eu te amo, Samuel, mas você tá errado, olhe com os meus olhos. E quando Samuel entendeu o recado, não é nenhum desses, é o improvável, guarda essa palavra no teu coração. Quanto mais você achar, pensar a seu respeito, que você é o improvável, mais você é a escolha certa de Deus. Sim, porque Deus quer que a glória seja dele. Então, quanto mais é o tímido Moisés, ele se tornou tímido, ele não era. Mas depois ele disse que ele não sabia falar, ele tinha bloqueio e então ele realmente não era a escolha certa. Mas Deus falou, mas é você, Moisés, eu não escolhi errado não. Gideão, quando Deus falou, chegou para ele e falou, ei, valente, não sou valente não, eu não erro. Você é valente, é você que não está enxergando a força que está dentro de você. Então o que eu quero dizer é que você ainda não se conhece, mas Deus te conhece. Você não valoriza o que você tem de melhor. Talvez por se comparar aos outros, se eu for me comparar com alguém que desenha bem, eu vou me sentir mal para o resto da vida, porque eu sou péssima em desenho. Se eu for me comparar com alguém que sabe tocar, eu vou me sentir mal o resto da vida, porque eu não sei tocar nada, eu não tenho inteligência musical, não fui chamada para isso. Agora, se eu valorizar o que Deus deu para mim, ok, eu vou me preparar, vou me habilitar e eu vou saber entender que tudo bem, eu não sou a escolha para o mundo, eu sou muito tímida, eu sou introvertida para o mundo, mas eu sou a escolha certa de Deus, eu não vou questionar Deus. E todo mundo que olhar para mim vai saber, é o Senhor nela, porque ela realmente, quando o temperamento dela, a característica dela, a personalidade dela é muito introvertida, então quer dizer que é Deus na vida dela. Quem vai ser honrado aí? Deus. Então, Deus está à procura de improváveis. Então, se você se acha, você está na lista de Deus. E se você está na lista de Deus, Ele vai, com certeza, te buscar, assim como Ele foi buscar Davi. Mas você reparou numa coisa? Deus começou a honrar Davi antes dele chegar. Colocou na boca de Samuel a seguinte frase, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. A distância que estava Davi, porque ele pastoreava no deserto da Judéia. Tudo bem, o deserto da Judéia é fronteira com Belém. Mas a gente não sabe se ele estava a meia hora, 15 minutos, se ele estava a 1 hora de distância. A gente só sabe que ninguém sentou na mesa até que Davi chegasse. Quando Davi chegou, Deus liberou uma palavra para Samuel.
Este é a pessoa certa, esta é a pessoa que eu escolhi, esta é a escolha certa. Pode não ser para você, Samuel, pode não ser para Jessé, pode não ser para o mundo, pode não ser a escolha certa para os irmãos, mas é a minha escolha certa. Você é a escolha certa de Deus. Mas aí você vai falar um monte de coisa. Não, Deus não está nem ouvindo o que você está falando. Ele quer que você ouça, que você é a escolha certa de Deus. Bom, a gente não para aqui em Davi. Nós temos Jefté. Em Juízes capítulo 11, é uma história que eu digo para você que vale a pena você ler. É uma história de uma família que tinha um pai, o culpado foi o filho? Não, foi o pai. Ele teve um relacionamento extraconjugal, o pai de Jefté, e pior, não bastava ser um relacionamento extraconjugal, ainda tinha que ser com uma prostituta. De uma certa forma, a gente não sabe como, o Jefté pegou o seu filho para criar. Ok, eu não vou casar, é uma prostituta, foi um caso, mas eu vou criar o meu filho. Mas esse filho, Jefté, nunca foi escondido de que ele não era o filho natural, ele era um filho bastardo. Então, ele cresceu debaixo desse estigma e até que a sociedade o descartou, seus irmãos o descartaram e falaram: não queremos mais você aqui na nossa casa. Por quê? Só para não dividir herança. Ok, Jefté foi expulso, já não bastava a dor de ser um filho bastardo, agora a dor de ser rejeitado e expulso de casa. Parecia o fim. E Jefté tinha tudo para dar errado. Mas Jefté tinha essência. Jefté era a escolha de Deus. Então não importa o que a vida faz com você, mas o que você faz com aquilo que a vida fez. Então, Jefté, ele não pegou e se tornou a pessoa amargurada, vitimizada. Ele não se tornou a pessoa amarga, violenta. Ele foi se especializar, ele foi valorizar aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele tinha talento para ser líder. Ele tinha chamado, características de um líder. E ele se tornou líder, ele se especializou mais ainda em guerra e Deus o chamou para a guerra. Quando a casa do pai dele, toda a cidade onde ele morava, foi invadida pelo inimigo, pediram socorro para quem? Para Jefté, porque a fama de Jefté chegou até lá. Ajuda a gente, Jefté. E Jefté falou: ok, mas se eu ajudar, eu vou me tornar líder. E eles falaram: ok, você é líder. Quer dizer, de bastardo, rejeitado, esse improvável se tornou general honrado por todos, pelas pessoas que não o ajudaram. Ele se tornou não só pelas pessoas que não o ajudaram, mas também na casa do seu pai ele foi honrado. O que eu tenho a dizer para você? Ninguém é pequeno demais, ninguém é insignificante, Deus não erra e Deus não errou com você. Eu falei de Davi, falei de Jefté, mas eu quero falar, por último, de Maria Madalena. Maria Madalena poderia ser o final da história e ela ter a fama por todo o tempo de que ela era possessa, uma mulher que ficava violenta do nada, em que ela era envergonhada, ela não podia ter relacionamentos. Todo mundo falava de Maria Madalena, mas esse foi o final da história de Maria Madalena? Não. Maria Madalena era improvável. Como assim? Uma mulher que era dominada por demônios? Sim, a mulher dominada por demônios passou a ser dominada pelo céu, dominada pelo Espírito Santo de Deus, e ela se tornou a mulher, essa improvável, se tornou uma grande evangelista, essa improvável. Jesus confiou a ela o recado mais importante da humanidade, lá em João capítulo 20, quando ele disse: vai falar para os meus irmãos que o meu pai e o pai deles, esse é o recado, meus irmãos, vocês foram adotados e agora vocês têm um pai e agora eu ressuscitei como eu avisei. Então veja, ninguém é pequeno demais, ninguém é insignificante,
todo mundo. Deus tem um plano para cada criatura. E você, Deus tem um plano para a sua vida. Se valorize, se ame. Amor próprio é saúde. É saúde emocional, é saúde espiritual. Eu não estou falando para você ser orgulhoso, só estou falando, aceite que você é a escolha certa de Deus. Mas você que é a escolha certa de Deus. Vamos orar agora? Porque eu sei que você está vivendo muitos temporais, muitas crises e o mundo está em crise e quem não tem problema. Coloque agora nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe agora essa oração com muitas pessoas, porque tem muita gente precisando de oração. Senhor, eu venho aqui nessa manhã dizer que entendemos que o Senhor não erra, entendemos que não tem ninguém desprezível nem insignificante. Senhor, o Senhor só quer, nós somos a sua escolha certa. Nós só queremos que o Senhor realinhe os teus planos na nossa vida. Aceitamos o seu plano porque a sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em nome de Jesus, que cada pessoa aqui, esses improváveis, possam realizar através de ti, Senhor, que eles possam realizar sinais, prodígios e maravilhas, que as orações possam ser agora levadas em taças de ouro para serem colocadas diante do teu altar e responde, Senhor, a oração do justo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, você é amado, você é especial. Fale isso para alguém hoje e eu quero te convidar a compartilhar com muitas pessoas e também deixe o seu like.